Não é todo dia que a gente tem aqui o catedrático do Orçamento Público Municipal colaborando com o conhecimento, com a nossa formação. Isso me dá muito orgulho, tá bom, professor? A honra é toda nossa. Sabe que para a gente é sempre um orgulho estar aí eu contribuindo com a cidade e com a rapaziada também, né? Isso É, é importante para a gente, né? professor, eu com 9 anos comecei trabalhando na Guarani Comercial Importadora Limitada. Era catador de chapéu. Já fui vendedor de picolé, vendedor de chocolate, carregador de bolsa, vendedor de Grand Prix, chocolate Stalu. Já fui papeleiro, vendedor de papel, picolé. Então, tomar conta de uma cidade falida é um ofício para aqueles que querem fazer a diferença. Eu quero fazer a história, quero fazer parte da história, eu quero deixar um legado. E nada melhor do que você encarar essas diversidades e mostrar a sua capacidade administrativa, né? É claro que tem outras pessoas que poderiam fazer também, entendeu? Mas às vezes não querem fazer, né? A gente, quando encontra esse tema de hoje, que é o tema da taxa de iluminação pública, a gente nitidamente vê o porquê que nós estamos pagando essa taxa, quais são os motivos e quais são as suas origens, entendeu? É justamente isso que a gente hoje vai dar um pouco mais de esclarecimento para os nossos companheiros, que a gente precisa ir para a rua, mas saber o que vai fazer, o que vai falar. Boa noite, Léo. Boa noite, Fred. Boa noite, Clair. Tá? Boa noite. Mas vamos... Agradecer o José Alves, né, comparecer. Eu convidei ele na semana passada, estava falando sobre esses temas, né, e ele sempre tem uma postagem informativa nas redes, inclusive nos grupos, né, do Rede, e também pelo Fabrício, né, está dando esse espaço para a gente poder ouvir o professor José Alves aí, tá? E a presença de todos, né? Muito bom a gente poder debater esses temas importantes para a cidade. A nossa cidade, ela veio de vários anos, né? Eu moro em Campos desde 2004. Eu fui criado em Vitória, no Espírito Santo, né? Então eu me sinto capixaba, criado lá. Estou aqui desde 2004 e eu vejo assim muita coisa boa lá de Vitória, por exemplo, que poderia ter aqui nessa cidade, né? Teria condições de ser implantado se a pessoa tiver uma gestão interessada em melhorar a cidade, né? É uma coisa que funciona bem lá na Grande Vitória, por exemplo, aqueles terminais de ônibus. Não sei se alguém já teve esse prazer de andar de ônibus lá em Vitória, né? Eu andei muito de ônibus ali, e tem aqueles terminais que você consegue andar na Grande Vitória toda, pagando uma única passagem, e para a empresa de ônibus ela não roda tanto, né? Porque ela roda ali do bairro até o terminal, ou roda de um terminal até o outro, ou seja, não tem um custo elevado para as empresas e pode ser implantado, né? Porque Campos é diferente de outras cidades do Rio de Janeiro. Uma boa noite a todos. Hoje, como vamos iniciar essa reunião com o tema da taxa de iluminação pública, eu venho a dizer que se nós mantermos nesse perfil aí de toda semana estar debatendo um assunto de suma importância para o nosso município, né, para a nossa população, e que se nós continuarmos assim, nós temos muito a crescer, né? Vamos edificar bastante o nosso grupo. Estamos debatendo assuntos que são da vida real da população e que são atuais, né? Fred, Clair, a reunião hoje está sobre a gerência de Clair, tá, Clair? 7 minutos se passaram. Como nós temos um convidado de altíssimo quilate para nos orientar e nos ensinar, eu gostaria, Clair, de passar logo direto a palavra para o nosso professor José Alves, para que ele possa, assim, colocar para a gente sobre o tema de taxa de iluminação pública, COSIP, qual a visão, qual a forma que ele tem visto. Eu sei que ela é uma taxa útil, né? Como que a gente faz um melhor aproveitamento, né? E como a gente combate essa taxa, né? Que talvez, embora a gente pense em cancelá-la, né? Mas isso talvez não seja possível, já que a gente não consegue, de repente, se
desfazer de um custo, como melhor aproveitar esse custo, né? Gostaria de passar a palavra para o professor, se ele se sentir à vontade para abrir o tema, tá? Boa noite, professor. Boa noite, Luciano. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui com o pessoal da rede. Acho muito importante essas reuniões. Eu acho que falta na cidade, são debates sérios sobre vários temas, né? Inclusive sobre o de hoje, né? Essa taxa aí que vem afligindo muito, né? A população, as empresas, muito bem. E eu quero dizer o seguinte: do ponto de vista fiscal, a taxa hoje é imprescindível. Nenhum prefeito pode ficar sem essa taxa dentro dessa conjuntura fiscal que nós vivemos hoje. Queda de receita, uma despesa muito alta. Nós temos aí uma folha de pagamento de 1 bilhão, é uma folha alta. Nós sabemos muito bem que o servidor público não pode ser demitido. Como que você vai perder uma receita que chega hoje, né, em torno de, vamos botar aí, 40 milhões, eu acho, hoje, no orçamento? Então, eu acho que nenhum prefeito ele pode, né, dispensar uma arrecadação que chega hoje, né, a 40 milhões. Né? Então, eu acho que se tem alguém que quer ser prefeito de Campos, né, ele vai ter que, de certa forma, olhar com carinho. Eu sei que, do ponto de vista empresarial, isso é um custo de produção. Mas só que o prefeito ele vai ter que ter a ótica da prefeitura, a ótica da gestão pública. E o orçamento e a prefeitura é uma indutora do setor de produção e entra na gestão fazendo a função de indução do desenvolvimento econômico. Então, numa economia, né, que nós estamos vivendo hoje uma recessão muito forte. O que está segurando a população ainda é o auxílio financeiro do governo federal. Esse auxílio acaba em setembro. Nós temos aí o FGTS também do pessoal que está desempregado, que está ajudando as famílias com as suas rendas. Mas, a partir de outubro, esse auxílio financeiro ele vai sair de cena. É aí que nós vamos realmente viver uma recessão profunda. Se eu fosse o governo federal, eu renovaria esse auxílio financeiro, porque nós estamos enfrentando, né, um custo social muito alto hoje no país. O desemprego, agora, em agosto, ele vai chegar a mais de 20 milhões. Não está sendo divulgado ainda, porque o IBGE não está fazendo as suas pesquisas. Mas, informalmente, o desemprego já está batendo em mais de 20 milhões. E a economia informal é muito grande hoje também. A mão de obra informal é muito grande também. Então, é onde eu digo a vocês, se o presidente da República ele tiver juízo, ele mantém o auxílio financeiro, porque o que está segurando a dinâmica econômica hoje é esse recurso que o governo está botando na nossa economia. Porque as empresas não estão investindo. Existe uma desconfiança muito grande ainda no país. Deixa eu te interromper rapidamente. Você tá brincadeiras à parte, né? Você está pedindo muita coisa, pedir para o presidente ter juízo. Você já viu que ele não tem muito. Mas você falou aí sobre a eliminação, que ela representa aproximadamente uns 40 milhões de reais no caixa da prefeitura. Né? Isso, 40. E isso representa mais ou menos quanto do PIB do município?
Isso ia dar um... 2,5, né? Não, o PIB do município hoje é uns 15 bilhões, né? 15 a 17 bilhões. Isso eu estou falando com um PIB de 2016, porque o IBGE não divulgou o de 2017, de 2018 e de 2019. Tá? Tá. O PIB de Campos de 2016, tá, era 17 bilhões. Então, representa aí, vamos botar aí, eu não diria 1%, é muito pouco mesmo, né? É uma coisa centésima, né? Esses 40 milhões é muito pouco. Mas só que tem um problema nessa taxa aí. No governo passado, no governo Rosinha, tá, era um valor fixo. A empresa tinha um valor fixo, as famílias um valor fixo, muito bem? Só que o governo Rafael entrou em 2017. Ele botou o quê? Ele botou, né, uma taxa mais pesada no que tange o quê? Ele botou um centésimo, como é que se diz? Como é que é, Fabrício? Estou me fugindo a cabeça. Ele botou um fator de pagamento de percentual proporcional ao consumo da taxa de energia. Um percentual sobre o consumo da sua luz. Então, a empresa ela tem um X percentual, a família X percentual. Então, de certa forma, esse imposto, né, a inadimplência dele é muito baixa. A sonegação, eu acho que seria zero, porque se você faz o consumo da luz, tá? Você está o quê? Recolhendo a sua taxinha, tá? E você não vai ficar sem a sua novela, vai? Não vai ficar sem a novela. Não é verdade? Então, as pessoas andam em dia com a sua continha de luz. Tá certo? Então, a inadimplência desse imposto é muito pequena, desse tributo é muito pequena. Então, é onde eu digo a você, do ponto de vista fiscal, ele hoje, na atual conjuntura, ele é muito relevante. Eu queria fazer algumas ponderações a respeito da origem, tá? Eu tive analisando que isso é uma medida constitucional, uma emenda constitucional, na verdade, e que a taxa seria primeiramente proibida por lei, pela Constituição, só que foi feita uma emenda constitucional pela Câmara Federal que permitiu que fizesse uma COSIP, que seria a contribuição sobre a energia elétrica consumida por cada unidade consumidora, com o objetivo de fazer a manutenção das redes de iluminação pública. E eu vi também percebi que a gente não vai conseguir simplesmente fazer uma ação para a nulidade dessa taxa, por ser uma taxa legal, né? A gente precisaria, no caso, fazer meios que viessem discutir a aplicabilidade do recurso, ou seja, ver os requisitos de aplicação dessa receita, ver se essa receita está sendo aplicada ou não, e se a receita não estiver sendo bem aplicada, a gente tentar justamente fazer um pedido de nulidade da aplicação, entendeu? Eu vi alguma coisa nesse sentido, é isso que a gente está tentando buscar um mês para isso. Veja bem, Fabrício, a aplicabilidade dela é na iluminação pública. Se a cidade está iluminada, se você roda o interior de Campos, o eixo comercial de Campos, Avenida Pilínica, Centro, Arthur Bernardi, se está iluminada, tá? Então, a gente pode dizer que a aplicabilidade dela está sendo feita de modo correto. Muito bem? Porque quando se instituiu esse tributo, né, o objetivo dela, o argumento era que ia atender o quê? Ia atender a demanda da iluminação pública. Não foi isso aí, Fabrício? A questão é que esse imposto já era antigo, né?
e o objetivo seria atender a demanda da iluminação pública. Em 2002, foi feita uma nova edição de uma emenda, porque existia uma série de processos junto ao STF, no sentido de pedindo a nulidade dessa taxa, né? Quando o STF declarou a nulidade dessa taxa através da enunciado 41 do STF, se eu não estou enganado, automaticamente a Câmara dos Deputados, por lobby dos prefeitos, é claro, né? E utilizando os deputados federais que cada município e estado tem em sua carteira, reeditaram essa contribuição com o objetivo de novamente fazer a manutenção desse imposto, né? O que ocorre é que a taxa é uma espécie de imposto, tudo bem. Tem fundamento legal pela Constituição Federal. Só que ela está sendo uma taxa que está penalizando, de certa forma, a produção, a indústria, e está também penalizando todo o conjunto que gera custos para toda a sociedade. E acaba que todo mundo está pagando através dessa taxa, cada vez mais encargos e mais impostos. Tá? Tem pessoas que estão pagando 30, 40, 50 reais de contribuição através dessa taxa. Entendeu? Tem pessoas que estão pagando um valor muito alto desse imposto e, embora seja legal, porque teve um fundamento junto ao Supremo, junto à Constituição Federal, junto à Câmara dos Deputados, mas ela não seria moral. Ao meu ver, ela acaba penalizando quem tem atividade produtiva e fazendo o chamado imposto de cascata. Esse imposto de cascata é o que, na verdade, faz com que o custo acabe subindo cada vez mais, né? A gente está justamente buscando o quê? Redução de custo, a real aplicação do recurso, investimento em todas as regiões, todas as ruas, com busca de segurança. E você vê que essa taxa, no meu ponto de vista, pelo menos, ela acaba se desvirtuando. Eu observei que o governo municipal fez uma licitação para 30 anos com uma empresa, né, uma PPA, se eu não estou enganado, uma parceria, a PPP, uma parceria pública-privada, uma parceria de 30 bilhões, de 1 bilhão de reais, que funcionaria por 30 anos. O custo hoje da energia, da manutenção do sistema elétrico em Campos, está em torno de 2,8 milhões de mês, dando na faixa de 36 milhões de reais por ano, né? Por isso que eles abordam esse orçamento na faixa de 1 bi em 30 anos. Qual é assim, a minha preocupação? Já tem uns anos de cobrança, entendeu? Estaria sendo aplicado de forma correta desde 2017. O valor recebido é um valor que está pagando o valor do custo, da demanda de custo mensal. Tem excedente, não tem excedente? Já que nós estamos pagando por um serviço, como faremos para fazer com que esse serviço realmente chegue à ponta? Porque eu percebo que, às vezes, a gente paga por coisas que não acabam não dando resultado à população na reta final. E é justamente isso que a gente busca resultados, entendeu? Léo Tênis, com você aí a palavra, querido. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado pela presença e pelas palavras. Eu vou resumir na forma minha de agir e a forma minha de pensar. Me desculpe que eu não quero entrar em intriga, aqui a gente está para somar. Na minha concepção, isso aí virou um meio de vida. Eu sou contra, desde o início, a taxa de iluminação pública. Tudo que é contra a população e ela não tem benefício, eu sou contra. Vou dar um exemplo. Eu poderia começar a concordar com a taxa de iluminação pública se realmente ela beneficiasse aqueles menos favorecidos. A Angélica, por exemplo, que mora em um bairro, Santa Clara, um bairro que aparece os políticos só nessa época. Ela deve contar lá os postes que ela não tem lâmpada. Vou mais longe. Eu tenho muita amizade na Baixada. Tem ruas principais que tem 30, 40 postes e não tem uma lâmpada. Já houve pedido, já houve dezenas de pedidos
até de alguns políticos, tem uma guerrinha particular que não há interesse. Conforme o professor falou, a Praça São Salvador, a Avenida Pilinca, o centro da cidade, isso aí é fácil. Isso aí é fácil, porque está, a 28 de março, é a menina dos olhos, né? É a galinha dos ovos de ouro. Tem que enfeitar o centro da cidade. É a mesma coisa. Aonde já se viu que não é o caso, você asfaltar uma rua ou pavimentar uma rua se você não botou o básico, que é o esgoto, o saneamento básico. Depois você quebra tudo. Então, tudo isso eu sou contra, mas vamos focar no que a gente está falando, a taxa de iluminação pública. Então, para mim, é meio de vida e para beneficiar outros. Outra coisa absurda. Um prédio tem 10 apartamentos ou 100 apartamentos. Todos pagam o mesmo valor da taxa. Não entendo por quê. Eu sofro isso em cima do que eu pago de conta de luz. Eu pago R$100 e poucos de taxa de luz. Conforme depois a gente vai falar sobre água e esgoto. Eu pago R$100 e poucos de água e esgoto sem usar. Então, tudo isso a gente tem que botar em discussão boa para crescer, tanto todos nós, conforme e crescer a rede. Então, eu estou expondo a respeito do que eu acho da taxa de iluminação pública. Ok, Léo. Obrigado aí, obrigado pela participação. Vamos ouvir o nosso amigo Fred aí. Uma boa noite a todos. Como nós sabemos, a taxa de iluminação pública é, sim, de responsabilidade da gestão municipal. E, como o professor falou, uma boa noite aí, professor, nenhum município quer abrir mão dessa taxa, porque no Brasil é o país com mais impostos do mundo. Nenhum governante quer abrir mão de nenhum imposto. Mas, porém, a orientação do Supremo Tribunal Federal orienta como inconstitucional a taxa de iluminação pública, sendo que a lei no Brasil é válida por interpretação. Então, o município pode, sim, anular a taxa de iluminação pública, basta o gestor querer. Como o IPTU pode ser usado onde bem o gestor executivo municipal entender. Ele recolhe o IPTU da sua casa e não é obrigado a gastar na rua da sua casa. Ele pode gastar onde ele bem entender. Então, se nós já pagamos o IPTU para isso, porque também já pagamos a taxa de água, a taxa de esgoto, para que pagar também a taxa de iluminação pública de um povo que já está tão sofrido? Aí viemos falar, como o professor falou, da folha dos servidores, que não pode ser dispensado, porque a folha é muito alta. Sim, a folha dos servidores é muito alta, mas um fato me incomoda, quando todo o problema econômico e financeiro do município, as pessoas põem os servidores na contrabalança, como um contrapeso, onde os servidores são a mão de obra viva da cidade. Você não pode pôr o trabalhador do município, porque o prefeito vai sair, o vereador vai sair, o servidor é efetivo. E sim, a lei não permite que ele seja mandado embora, o servidor concursado, que são 24 mil nesse momento. Porém, temos 14 mil RPA e um número que ninguém sabe de cargo de DAS, cargo de confiança, que podem sim ser enxugados, pode sim diminuir a folha, onde o primeiro secretário desse governo, quando abriu mão do cargo, há 2 anos atrás, fez uma denúncia na mídia que 30% dos servidores contratados não trabalhavam. Sendo que isso daí dá um valor bem alto e que poderia ser posto no lugar da taxa de iluminação pública, que é descontado do pai de família assalariado, da pessoa que ganha um salário mínimo, tem a família para sustentar, e qualquer R$18, R$30 para quem ganha um salário só, tem esposa e filhos, faz diferença sim, faz muita diferença. Ok, Fred do Ferreira, obrigado aí. A Angélica, quer falar alguma coisa aí? Boa noite a todos. Não tem muita coisa para lhe dizer, não. Só queria perguntar uma coisa. O bairro onde moro, ao lado do Guarulhos, as maioria das ruas estão todas com as luzes apagadas. Como o professor acabou de dizer aí, que a Pilinca está iluminada. Mas por que ilumina lá e as áreas de Guarulhos
as comunidades estão sem luz. A maioria dos postes com as lâmpadas toda queimada. E vem cobrando taxa de iluminação. Nem todo mundo, eu ando correto com a minha conta. Agora, é um absurdo, R$19 pagar uma taxa de iluminação pública de rua, que tem meses, 6, 8 meses, a rua sem luz. Entendeu? É uma coisa que eu acho absurdo. Eu acho que isso aí tem que debater, ou tem que tirar isso. Já chega a conta de luz que já vem um absurdo já. Entendeu? Tá bom, Angélica. Obrigado aí. Professor, anota aí. Vamos ouvir a Luciana também, ver o que ela tem para contribuir conosco. Luciana, por favor. Boa noite a todos. É bem válido tudo que cada colega tem falado aí, né? Tentando aprender um pouco mais sobre esse tema essa semana, a gente tem a nossa opinião própria, né? Cada um tem a sua opinião. Como o colega aí falou, eu também não concordo. Mas também não vi nada muito claro que possa nos dar uma legalidade para não aceitar, né, totalmente essa taxa. Mas creio que nós podemos sim achar um meio para poder ir à luta pela população e por nós mesmos contra isso aí. Pagamos o nosso IPTU e creio que uma boa parte disso já está incluído como iluminação pública, como o cuidado com as ruas, como a coleta de lixo. E por que pagarmos mais uma taxa? Por que não tentar diminuir ou fazer alguma coisa que venha trazer uma melhoria, né, para a população? Acho válido a discussão e acho válido a gente correr atrás disso sim. Luciano, muito obrigado, viu? Vamos ouvir o professor aí, professor. Fala para nós. Conseguiu captar aí a necessidade aí dos moradores da cidade? Acho o seguinte, o clamor da população, cada um representando o seu segmento aí, é o meu também. Eu sou contribuinte, eu também não gosto de pagar imposto, as taxas. Portanto, né, eu acho que o objetivo maior nosso, né, é lutar que seja feita uma verdadeira reforma tributária no Brasil, e não apenas um remendo fiscal, porque a gente viu aí a proposta de reforma tributária que o governo federal encaminhou à Câmara dos Deputados. Isso não é reforma tributária, isso é remendo fiscal. Nós temos que reestruturar o sistema tributário nosso, né? Nós temos que instituir o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, acabar com o ICMS, o IPI e buscar uma saída mais otimizadora, mais eficiente de cobrança de imposto, pessoal. Entendeu? Porque senão a gente vai ficar discutindo aí a taxa, a contribuição. Então, a reforma tributária é uma coisa que tem que vir de cima, porque aí a gente vai efetivamente retificar as assimetrias que tem no sistema tributário. Entendeu? Porque se você for a Brasília, for falar com o Supremo, com o senador, eles não vão retirar um imposto apenas. A hora de votar, ele vota tudo. Porque o nosso prefeito, o deputado federal, eles possuem mais força do que a gente, embora nós os elejamos, né? Eles estão lá porque nós os colocamos lá. Mas chega lá, a gente sabe que a conversa muda e a população acaba ficando em segundo plano. Então, é urgente e necessário que a gente lute com o objetivo de fazer uma verdadeira reforma tributária nesse país e ajustar essas assimetrias que tem hoje no sistema, que gera uma distorção muito grande. E o nosso sistema, ele é regressivo, ou seja, aquele que ganha um salário menor é que está o quê? É que está recolhendo mais impostos. O rico no Brasil não recolhe muito imposto, embora ele chie, mas não recolhe. É a população que ganha menos é que recolhe os impostos. O sistema tributário nosso é regressivo. Regressivo. Aquele que recebe menos é que está pagando mais, historicamente. É por isso que as
grandes fortunas do Brasil estão aí hoje. E se você falar em votar um imposto que incida sobre essas fortunas aí, você vai arranjar um problema sem igual, pessoal. Então, é hora da gente se unir para fazer uma verdadeira reforma tributária no Brasil. Perfeito, professor. Eu vou passar a palavra para o Fabrício agora, tá? E vocês ficam ligados no chatzinho aí. Ok, Fabrício? Parabéns, você está um bom gerente de reunião, estou gostando de ver. Vou te promover a gerente da ativo. Ficar continuamente. Professor, concordo com a sua fala e compreendo a discussão dos demais colegas, né? Infelizmente, o que acontece é que essa taxa ela é imoral, né? Essa contribuição legal, tá? Ela foi instituída como emenda constitucional 149A pelo Congresso Nacional, votada. Uma vez ela sendo votada e aprovada, ela tem força legal. O que a gente precisa nesse momento é identificar os buracos que a taxa deixa ou a aplicação do recurso deixa, para que a gente possa justamente estar movendo as ações civis públicas, os abaixo-assinados, com o objetivo de fazer o questionamento da aplicabilidade desse recurso, né? E nesse quesito é justamente onde entra, tá, professor? Só um minutinho. Nesse quesito é justamente onde entra a gente identificar o bairro da Angélica, do Fred, do Fabrício, da Luciana e dos demais, justamente onde não tem lâmpada, poste, a gente está fazendo uma fotografia, colhendo das pessoas a informação nas contas de luz, se existe ou não a cobrança. Para daí a gente está fazendo um arcabouço documental para buscar justamente o questionamento da aplicação desse recurso. Nós já sabemos que o município recebe, em média, 36 milhões por ano para aplicar esse recurso em benefício ao próprio município, aos próprios munícipes. Esse recurso está sendo utilizado, bem utilizado, de que forma, a qual custo, o serviço proposto está sendo entregue à população, é isso que a gente precisa buscar, analisar, buscar um meio de cobrar essa aplicação. É uma taxa imoral, eu também acho. É injusta, também acho. Só que, infelizmente, ela é uma taxa legal. É uma taxa legal, já que é um valor que tem que ser pago, vamos fazer com que ela seja paga, mas seja bem aplicada. Uma das nossas funções como vereador é fazer justamente cobrar com que esses recursos pagos eles sejam bem aplicados da forma certa, da forma correta, de acordo com aquilo que ele foi determinado. E existem algumas determinações próprias em lei para a aplicação desse recurso da contribuição. É isso que a gente precisa estar buscando e chamando a atenção até da população. Em cada rua, em cada bairro que você passar e ver um poste, uma lâmpada queimada, uma fiação sem funcionar, problemas na rede, é fotografar, filmar e começar a montar uma lauda, formar um grupo de documentos para a gente um embasamento para a gente entrar, de repente, com uma ação civil pública questionando a aplicabilidade, o recurso desse dinheiro. Esse é o caminho, no meu ponto de vista, posso até ser que eu esteja errado, esse é o caminho mais apropriado. Ocorre que o município tem que pagar a manutenção da energia elétrica do consumo junto à concessionária Enel. Ele vai ter que pagar de um jeito ou de outro, o município vai pagar, e nós somos o município. O dono do município somos nós que mandamos no município. Só que, infelizmente, a gente coloca pessoas erradas para poder administrar o nosso município, pessoas que não estão preparadas no trato da coisa pública e não estão preocupadas, principalmente com a necessidade daqueles mais simples, daqueles mais humildes. Tá? Essa discussão de dizer que quem tem mais e de quem tem menos paga menos, isso é uma mentira. Porque quem tem menos pode não estar pagando até nada, mas também nada tem. Porque não adianta você pagar e você não ter energia elétrica na porta da sua casa e você ter aí a violência, você ter a droga, a corrupção, ter a bandidagem na porta da sua casa por ausência de iluminação. É isso que acontece às vezes em muitos lugares. E é isso que a gente precisa estar atento.
Se eu fosse, o professor, eu entendo a sua colocação e sei que a gente não pode abdicar de receita. O prefeito não pode abdicar de receita, ele tem que ter uma compensação. Se ele retira a receita do seu orçamento, ele tem que ter outra para que substitua. Mas se eu hoje fosse gestor municipal, eu ia buscar um meio, sim, de reduzir a taxa de iluminação para todos. Para a cadeia produtiva, principalmente, porque está muito caro, para as comunidades, para as pessoas que têm baixa renda, que já logram no catálogo de baixa renda, de acordo com o cadastro que existe de baixa renda ou de baixa remuneração. Mas, mesmo assim, existe uma classe de pessoas intermediárias que, às vezes, ganham um salário e meio por mês, tem lá 200, 300 reais de conta de luz, ou 200 reais de conta de energia que seja, e pagam 20 reais de taxa, que está dando, em média, 10%. Né? É o que eu digo e repito, possa até ser legal, mas é uma imoralidade, e eu acho que qualquer gestor público, mesmo que não possa abdicar dessa receita, ele precisa procurar um meio de fazer com que esse recurso seja melhor aplicado e não penalize as outras pessoas, tá bom? Passar a palavra aí para o próximo aí que pediu, por favor. Valeu, Fabrício. Muito obrigado. Professor, eu queria fazer um comentário enquanto o Fabrício estava falando aí. Vou abrir o microfone. Rápido. A falha, Fabrício, a Angélica, ela deu aí a sugestão. Perto da casa dela está sem luz no poste. Então, o que eu estou percebendo, né, é que os questionamentos aqui estão muito relacionados à aplicação. Né? A gente está percebendo que o dinheiro não está sendo bem aplicado. Agora, o que podemos fazer, você falou também, Fabrício, né? É chegar debaixo da luz, fotografar, a gente faz uma livezinha de 5 segundos, de 10 segundos, e joga no Facebook, e joga no WhatsApp, né? Isso começa a viralizar. Aí, ô prefeito, olha a luz aqui, você cobra uma taxa alta, tal, aquela coisa, e joga no Zap. Isso aí viraliza, cara. E se começar essa pressão digital, um instantinho ele vai repensar, ele vai aplicar o dinheiro melhor, entendeu? Então, foi o que o Fabrício falou, né? A cidade é nossa. Se ele está lá, foi nós que colocamos, ou a imensa maioria, né? Ok? Então, é por aí. Professor, uma pergunta. A taxa, ela vai para o cofre da prefeitura ou ela vai para o cofre da concessionária? Não, entra no Tesouro Municipal. Se você pegar o orçamento, está lá, né? Você pega o rol de receita, você vai ver essa taxa lá, entendeu? Ok. A outra pergunta, ainda bem, eu esperava que poderia ser essa resposta. A outra pergunta é, quanto que a prefeitura paga para iluminar as ruas da cidade? Como que a concessionária cobra da prefeitura? E aí entra uma pergunta que eu acho que o Fabrício fez no início, aí o Fred, eu não lembro. Desse valor que a gente está pagando, está sobrando, está tendo um excesso ou está abaixo do que a prefeitura paga para a concessionária? Olha só, eu não tenho esse dado de quanto que é a luz hoje da prefeitura. Mas hoje você tem vários imóveis da prefeitura hoje que está sem pagar a luz, está com a luz cortada. Entendeu? Você pega vários imóveis. Teatro de bolso, né? O Museu Municipal, está tudo sem luz, porque não está pagando a luz desses próprios municipais. Entendeu? Ele está pagando do Ferreira Machado, HGG e outros órgãos, né, que são essenciais, vamos colocar. Não estou dizendo aqui que a cultura não seja essencial, né? Mas ele não está custeando, não está remunerando a luz do museu, do teatro de bolso, está tudo com a luz cortada. Agora, o valor que custa, entendeu? A luz da prefeitura hoje, eu não tenho esse valor. Entendi. Não, é uma boa informação para a gente correr atrás aí. E outra pergunta aí para mim fechar minha rodada de perguntas aqui, eu passo para o Fred. É uma pergunta aberta, né, para todos aí que estudou sobre o tema. Existe uma taxa social dentro dessa lei do município ou
É um material que todos pagam igualmente, um percentual igual? O que vocês conseguem? Não, existe uma esfera social que não está sendo... Esse pessoal mais humilde, né, não está remunerando a taxa, não. Não está pagando a taxa, não. Entende? Baseado no consumo, né? Tá? Mas o pessoal mais humilde não está pagando a taxa, né? Existe uma tarifa social. Não, ok. Só para a gente deixar registrado, né, para poder complementar aqui nosso vídeo quando a gente estiver falando desse tema, né, e a informação ficar comum a todos. Eu queria agora passar a palavra para o Fred, não é isso, Fred? Fala conosco aí, por favor. Boa noite aí novamente. Se nós devemos entender que o nosso município de Campos dos Goytacazes, ele é um município diferenciado dentro do estado do Rio, quiçá do Brasil, da nação toda nossa. O nosso município, ele é bem eficaz na cobrança de impostos. Bem eficaz na cobrança de impostos. Ele vem há anos com a cultura de sobreviver de royalties. Nós já viemos há anos com essa cultura, e a cultura vem aumentando os impostos e sobrevivendo de royalties. Onde o município não produz, não atrai empresas, que a diminuição dos impostos traria empresas urbanas, empresas rurais, para os campistas não ficarem tão dependentes do município. O município bota cabresto em toda a população, fazendo a gente pagar impostos pesados e depender de royalties para poder viver, para poder cuidar da coisa pública. Porque se facilitar com a diminuição de impostos, tais como esse também, da taxa de iluminação pública, é um deles, atrairia muito mais empresas, comércio, agricultores, tudo para a cidade, e a população escaparia um pouco da mão do município, não ficaria tantas pessoas dependendo do prefeito. Tem que diminuir sim a taxa de imposto, e isso serve para todo o Brasil, mas principalmente em Campos. Temos que diminuir a taxa de imposto e atrair empresas que deem recursos, deem condições da população campista sobreviver sem depender tanto da prefeitura, e uma determinação de um prefeito mexer com a vida de tantas pessoas. Já basta os servidores que sofrem, que são obrigados a sofrer na mão do prefeito, porque são funcionários do prefeito. Mas toda a população poderia estar sendo abraçada por empresas, como é nos países mais evoluídos. Eu acho que nós temos outros países de primeiro mundo, segundo mundo, como exemplo. Temos muitos exemplos bons, e é só seguirmos. Tem muita coisa boa. Obrigado. Fabrício, você tem alguma coisa para contribuir conosco aí também nesse sentido aí? Tem sim. A gente tem que... Cada um que ouve, né, cada assunto que é debatido, a gente vem analisando o que fazer, tá? Como uma das propostas do nosso trabalho de hoje era justamente a gente ter um conteúdo até para a gente começar a montar alguns vídeos, seria muito interessante que quem puder ir fazendo alguns videozinhos justamente das ruas apagadas ou dos postes sem iluminação, fazer esses vídeos, pedir a alguns outros amigos que tenham nos enviar o vídeo com o endereço ou a rua tal, bairro tal, olha como está a iluminação. Porque aí nós vamos montar vídeos para a gente começar a botar no YouTube, no Facebook, botar no Instagram, a gente compartilhar esses vídeos, entendeu, Clay? Para diversas outras áreas. E é muito importante justamente essa filmagem que traga a ausência da iluminação pública. Que uma coisa é a gente falar, outra coisa é a pessoa ver em loco o que está acontecendo. Por que eu estou falando isso? Infelizmente, o ser humano é muito egoísta, infelizmente. E as pessoas, elas só conseguem sentir aquilo de uma forma mais fácil quando estão batendo na pele delas próprias, né? Embora elas não estejam presentes em loco, vendo as ruas sem iluminação, a gente fazendo essa colocação e colocando isso no ar, as pessoas vão ver que a aplicação desse recurso não está chegando em certo bairro, em certa rua.
E se a gente sabe que um dos fatores de risco de criminalidade é a ausência de iluminação, e um dos objetivos da taxa de iluminação pública, da CORCIP, da contribuição, é justamente iluminar as regiões com o objetivo de diminuir a criminalidade, porque você faz com que uma área bem iluminada traga menos risco à população, a gente precisa estar mostrando às pessoas que o risco que elas estão correndo em qualquer região da cidade, seja onde for, pode ser, sim, fruto dessa taxa que é paga e desse governo que não cumpre o papel dele de prestar o serviço, de entregar o serviço justamente lá na ponta. Eu acho que esse é um caminho que a gente poderia estar observando. A pergunta, Clay, que você direcionou, professor José Alves, a respeito do valor que a prefeitura gasta por mês, está na ordem de 2 bilhões e 800 mil reais mensalmente. Isso é o que o site da prefeitura diz, que é o investimento que eles fazem para com a iluminação pública da cidade, em termos de manutenção, em termos de correção, substituição de lâmpadas e pagamentos de taxas em geral, que eles dizem que tem esse custo, né? Então, quer dizer, se nós temos esse custo, eles precisariam também agora apresentar qual é o valor recebido, qual é a receita que se tem desde 2017. Se tem algum valor justamente que está depositado ou que está excedente ou não. Isso aí o portal da transparência deveria trazer e não trouxe ou não traz, né? Eu, pelo menos, não identifiquei. Percebi também, professor, que existem 2 ações na Justiça Civil com o objetivo de anular essa taxa de iluminação pública. Todas as 2 movidas, uma na 2ª instância e outra na 5ª. Uma por um cidadão, pessoa física, e outra pelo Ministério Público. Tá? Todas as 2 ações não lograram êxito liminarmente. Tiveram as liminares cassadas, né? Não foram dadas as liminares para que fizesse o cancelamento dessa taxa mesmo que provisória. Provavelmente por ausência de fundamentação na aplicação do recurso. Porque não adianta só eu dizer que eu não quero pagar a taxa ou que a taxa é injusta. Eu preciso dizer que a taxa é mal aplicada e mal aplicada aonde? Que eu falando isso, onde que ela é mal aplicada e provando, fica mais fácil a gente lograr êxito junto ao judiciário. Tá? Essa é a colocação que a gente precisa analisar, porque a gente precisa, acima de tudo, passar as coisas de forma correta e coerente para a população. Assim a gente vai fazer com que a gente crie cada vez mais credibilidade. Essa troca de conhecimento faz com que a gente absorva mais credibilidade para poder saber muito conteúdo que vai ser colocado e de que forma vai ser colocado, entendeu? O dia que alguém disser a vocês que a taxa de iluminação pública precisa ser cancelada, anulada, você pode dizer, precisa e pode, desde que você eleja um deputado federal que defenda você lá em Brasília para que ele anule a taxa junto com os demais deputados, ou que o prefeito da sua cidade tenha boa vontade de repactuar essa taxa, cancelando para aqueles que não podem pagar ou que se torne a taxa muito cara. Eu acho que é essa colocação que a gente precisa ter, que a gente precisa estar aqui analisando, vendo e colocando para as pessoas, tá bom? Queria dar boas-vindas aqui à nossa companheira, vice-presidente, doutora Maria Aparecida, né, doutora Maria Aparecida? Obrigado pela sua presença na reunião e muito nos engrandece. Saiba você que se o presidente cair, quem fica é a vice. Mas não é essa a minha pretensão, não, meu caro presidente. Eu continuo como vice, com certeza. Boa noite a todos. É muito bom estar junto com vocês. Espero poder somar junto de vocês aí. O que eu puder ajudar, estou pronta para ajudar. Ou se tem, talvez, uma ideia, né, legislativa ou executiva mesmo sobre esse tema. Fabrício, por favor. Isso. Meu irmão Clair, meu professor, eu queria, professor, depois que o senhor já fosse pensando, se o senhor tem alguma proposta, alguma forma que o senhor percebe que a gente poderia fazer para tentar se libertar dessa taxa, né? E alguma coisa que a gente possa até trazer como proposta legislativa, essa que é a ideia do Clair.
E gostaria também de dizer a vocês que eu gostaria de, na semana que vem, fazer um debate a respeito do marco regulatório de águas e esgoto do Brasil. É uma lei nova que está mudando agora. Eu peguei o contrato de Águas do Paraíba, estou lendo e vou disponibilizar para todos vocês. De antemão, já digo a vocês que é a maior aberração que eu vi na minha vida. Venderam a cidade, receberam uma bacatela e quem paga pelas injustiças somos nós, consumidores, né? Mas é um tema que tem que ser debatido por todos e fica a proposta da água para a semana que vem. Eu gostaria de ouvir do professor se ele identifica algum meio da gente se libertar dessa taxa ou como que a gente poderia fazer uma melhor aplicação. Já vou deixando aqui meu muito obrigado a todos, tá? E sempre bom estar com todos vocês. Fabrício, no curto prazo, eu não vejo ainda forma da gente se libertar dela, a não ser através de uma luta forte, como, por exemplo, essa sugestão que você deu, de começar a fotografar os postes, fazer filmes curtos, entendeu? Para a gente começar numa luta, tá certo? E no médio prazo, a gente conseguir tirá-la, entendeu? Então, é só lutando mesmo. Eu aproveito a oportunidade e me despeço aqui, mando um abraço a todos. Estamos sempre à disposição de vocês. É um prazer imenso estar aqui. Ok, professor, obrigado. Vamos ouvir o nosso amigo Fred aí, pessoal. Cada um quiser dar uma saudação aí de até 30 segundos aí. Tá? Uma boa noite a todos aí. Eu queria falar com os outros amigos aí que estão e até com os que não participaram, porque eu também não tenho experiência política, nunca fui político, estou entrando agora no meio político, estou aprendendo bastante e queria incentivar todos aí a aproveitar a oportunidade que nós temos de estar aí com o nosso presidente, Fabrício Lira, que é uma pessoa experiente, a vice-presidente, o professor, são pessoas debatendo assuntos que a gente mesmo não se envergonhe, que se expresse, fale, que participe. Isso aí, Fred. Obrigado. Esse incentivo é importante. A intenção é justamente essa, né? Léo do Tênis, quer fechar aí a sua participação hoje também? Só quero agradecer o grupo, em especial o professor, que deu uma aula para a gente, a nossa vice, nosso presidente, a todos os amigos que estão, e fazer uma média com um cara que eu conheci há pouco tempo e estou fazendo uma amizade bacana com ele. Nós somos, entre aspas, concorrente político, mas concordo no número, gênero e grau dele. Só fazendo a colocação que não tem muito a ver com o tema de hoje, mas como nós estamos encerrando, parabéns pelas suas palavras, Fred, no quesito a prefeitura querer monopolizar, achar que é dona da cidade e todo mundo viver em função dela. Nós temos que incentivar indústrias e grandes empresas para a nossa cidade, para cada um andar com suas próprias pernas e ter a capacidade necessária. Um abraço a todos, muito obrigado. E desculpa, que a minha expressão é quase um desabafo. Beleza, Léo. Vou seguir para o lado aqui que está aparecendo para mim. Vou falar com a Angélica. Angélica, deixar a sua despedida de hoje, hein? Uma boa noite para todos. A reunião hoje foi excelente. Luciana. Talvez seria válido, eu não sei se a gente pode estar fazendo isso mais para frente um pouquinho. A gente está fazendo uma enquete nas nossas redes sociais e está fazendo essa pergunta à população, né? Talvez seria válido, se for possível, né? A gente está fazendo essa enquete, abordar a população, o que eles acham sobre isso. Acho que isso também iria despertar a população a também estar buscando também, junto com a gente, sobre essa causa aí que a gente também quer mudar. Ótimo. Boa ideia. Ok. Cida, compartilhe conosco aí também a sua despedida aí de hoje, né? Até na próxima segunda, e eu deixo o Fabrício fechar a reunião aí. Eu já vou me despedindo, agradecer a todos, o professor, a cada um que se dispôs de seu tempo para estar aqui conosco. Tá? O Fabrício, aí, por essa oportunidade, aí, confiou que eu organizasse essa reunião hoje. Eu fico honrado aí da sua
sua confiança. E aí eu passo a palavra para a Cida e ela finaliza com o Fabrício aí. Tá, pessoal? Obrigado. Já está contratado, Clair. Já falei as palavras do deputado. Estou profetizando, hein? Gente, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Desculpem o meu atraso, mas eu estava com uma outra reunião com o pessoal da igreja, por isso que eu me atrasei para entrar na nossa reunião daqui hoje. Até havia comentado com o Fabrício a minha dificuldade em questão de horário, porque meus grupos também acabam se reunindo no horário das 19 horas. Então, por isso a dificuldade. Mas foi muito bom estar com vocês, pena que cheguei atrasada. Mas prometo, não é promessa não, tá? Mas eu tenho certeza que na semana que vem eu vou fazer o possível para chegar no horário. Um abraço grande, muito obrigado pela oportunidade. Segue daí, Fabrício. Só agradecer, dizer que é bom. Luciana, suas propostas serão aceitas e utilizadas. Acho que os vídeos a gente faz junto com os vídeos as enquetes e a gente publica para todos, tá? Fica todos convidados previamente, professor, inclusive o senhor, se o senhor tiver tempo e oportunidade, quiser semana que vem ajudar a contribuir, marco legal da Águas e Esgoto, será sempre bem-vindo, tá bom? Boa noite a todos, muito obrigado e Clair, você já está convidado para fazer a gerência semana que vem de novo. Um abraço. Assim que tiver o vídeo, manda para a gente no grupo, tá? Boa noite a todos, tá? Boa noite, boa noite. Boa noite.